E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristine, eu sou designer gráfico e hoje eu tô aqui para falar sobre o cliente tóxico. O que acontece, gente? Hoje eu passei por uma situação que fazia tempo até que eu não passava de um cliente tentar ser folgado pra cima de mim. E aí eu pensei, mano, eu vou aproveitar o embalo dessa raiva e eu já vou conversar com a galera sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que falar, né? O que é esse cliente tóxico? Quem que é esse cara? Gente, o cliente tóxico, ele é aquele que ele não faz o mínimo do mínimo para ser o seu cliente, tá? Presta bem atenção nisso. Se o cara ele não faz o mínimo para ser o teu cliente, ele vai te dar muito problema lá na frente. Ele é aquele cara que quando ele chega para conversar com você, ele já vem sendo meio mal educado também. Ele é aquele cara que contesta os seus valores, ele contesta a sua precificação, uma coisa que ele não deveria fazer, porque o serviço é você quem está prestando, então os seus valores é você quem tem que definir, não ele. Ele é aquele cara que vai falar que ele conhece outra pessoa que faz por mais barato. E aí, por que é importante você já identificar tudo isso no começo? Porque se você chegar a fechar com esse cara, ele vai ser o cara que mesmo que ele tiver te pagado R$ 15, ele vai te mandar mensagem 90 vezes no mês, ele vai te mandar mensagem de madrugada, ele vai te encher o saco, entendeu? Mano, se ele quer conversar sobre trabalho com você em horário comercial, beleza. Agora, tipo assim, se essa pessoa quer te ligar 2 horas da manhã para falar sobre a mãe Joana, mano, corre. Corre desse cliente e corre o mais rápido que você puder. Outra coisa que ele vai fazer, ele sempre vai achar que ele sabe muito mais do que você, tá? Mesmo que ele nunca tenha abrido um computador na vida dele, ele vai achar que ele sabe mais do que você, ele vai estar sempre tentando te ensinar como fazer as coisas. Ele também vai falar o tempo que demora para fazer uma coisa, tipo, quando você falar para ele, vai demorar tanto tempo, ele vai falar, não, isso é rapidinho, você consegue, faz mais rápido, que não sei o quê. Basicamente, gente, o cliente tóxico, ele é aquele cara que ele acha que a sua existência gira em torno do fato de que algum dia ele te pagou algum valor, entendeu? Mano, esse cara, ele vai tirar tanto do sério, esse cliente vai tirar tanto do sério, que vai chegar momentos assim que você vai ter vontade de pagar para não trabalhar mais com ele, entendeu? E tem outra coisa, se algum dia você se opor a alguma coisa que ele te pediu, você vai ver ele se transformando automaticamente no demônio. Ele também é aquele cliente que, tipo assim, quando você deita de noite, assim, pra descansar, você fica pensando, nossa, mano, eu devia ter falado aquilo aquela hora, né? Eu não devia ter deixado essa passar. Ou então, tipo, quando o seu celular apita, você já pensa, meu Deus, é esse cara me pedindo alteração de novo, é esse cara me mandando mensagem. E aí você vai me perguntar, como que você sabe de tudo isso, Cris? Então, gente, é porque eu já me ferrei muito na mão dessa galera, muito mesmo. Eu já cheguei num ponto da minha vida que eu fiquei tão ansiosa por causa de cliente tóxico que a primeira coisa que eu pensava quando eu acordava era, tipo, naquele cliente e a última coisa que eu pensava antes de dormir era naquele cliente também, pra vocês terem uma ideia. E no começo eu peguei muito cliente assim e eu acho que é normal a gente pegar uns clientes assim no começo. A gente vai, né, quebrando a cara algumas vezes até aprender. Isso é normal, faz parte. Mas eu acho que eu acabei pegando muito cliente assim no começo, porque primeiro que eu sou uma pessoa muito tímida, então era difícil me expressar, né? Agora que eu tô melhorando isso. Mas também porque eu sou uma pessoa que odeia conflito. Então eu tento ao máximo evitar conflito. E aí eu achava que se eu fizesse tudo que a pessoa estava me pedindo, eu ia evitar essas brigas, esses conflitos, enfim. Mas então, gente, o que você, designer gráfico, deve fazer, tá? Você tem que aprender a identificar essa galera e você tem que se livrar dessa galera. Vamos supor que você tenha hoje muitos clientes tóxicos, tá? Então, você vai se livrar de todos eles de uma vez? Não, você não vai fazer isso. Você tem suas contas para pagar, então você não pode fazer isso. Mas o que é importante? Que você caminhe para um sentido, né, em que você consiga ir demitindo esse pessoal aos poucos. E eu vou te explicar o porquê que você precisa fazer isso. A gente, como prestador de serviço, a gente tem um limite de pessoas que a gente consegue atender, né? Então, tipo assim, se você for ficar pegando só esse tipo de cliente, vai chegar uma hora que a sua agenda vai estar cheia, você vai estar lotado de trabalho, só que você só vai estar trabalhando com esse tipo de cliente que te torra a paciência, entendeu? Ao invés de construir uma clientela com a qual é saudável trabalhar,
você vai construir uma clientela que vai te fazer muito mal, vai te deixar muito ansioso. E aí o que vai acontecer? Tipo, nos primeiros anos você ainda consegue aguentar isso, entendeu? Mas aí lá quando você estiver no seu 10º ano de trabalho, mano, você vai estar muito ansioso, você vai estar triste, você vai estar mal. O teu trabalho vai ser o teu maior pesadelo, entendeu? Os teus clientes vão ser teus piores inimigos e ninguém quer isso, né? Todos esses motivos já são suficientes para você ir se livrando dessa galera com o tempo. Mas eu vou te falar algumas outras coisas também que é importante você considerar. Sabe o que acontece quando você fica fazendo 30 alterações por segundo para aquele cliente que é um babaca? O que acontece? O teu cliente que é bom, você acaba negligenciando ele, você acaba, tipo, não atendendo ele tão bem quanto você poderia, entendeu? Porque você perdeu muito tempo fazendo essas outras alterações para esse cara que tá te enchendo o saco. E daí, nisso, você tem um cliente que você adora atender, mas você acaba não atendendo ele muito bem, porque você tá muito ocupado fazendo aquelas alterações sem sentido nenhum pro outro cara que tá te enchendo o saco, entendeu? Existe um princípio que se chama princípio de Pareto. Esse livro aqui, tá? Que é trabalhe 4 horas por semana. E o Tim Ferriss fala sobre esse princípio nesse livro. E esse princípio, tipo, ele fala basicamente sobre uma regra de 80/20, que é tipo assim, 80% das consequências vem de 20% das causas. Então, que, por exemplo, 80% dos acidentes de trânsito são causados por 20% dos motoristas. É mais ou menos essa a ideia. E daí o Tim Ferriss, ele fala também que 80% dos problemas causados são causados por 20% dos clientes. Inclusive, tem um outro livro também que fala sobre isso, que é esse aqui, se alguém quiser ler. O Ponto de Virada também é muito bom, mas enfim. E aí uma vez eu li isso e eu comecei a pensar sobre isso, né? E aí minha ficha meio que caiu, sabe? Eu percebi que realmente isso estava acontecendo. Tipo assim, eu passava muito tempo fazendo coisas para uma pequena parte dos clientes. Então, tipo assim, eu demiti esses clientes que eram tóxicos, não ia influenciar tanto no meu fluxo de caixa, entendeu? Mas ia influenciar drasticamente no tanto que eu estava trabalhando, no tanto de trabalho que eu estava tendo, no tanto de alteração que eu estava fazendo, no tanto de estresse que eu estava passando. E aí foi por isso que aos poucos eu comecei a demitir esses clientes que me davam muito trabalho, que eram clientes muito tóxicos, enfim. E, mano, sabe qual que é o problema também disso? É que, tipo, por exemplo, você tem ali esse cliente tóxico, né? E aí você deixa de procurar outros clientes que são melhores porque você já tá muito ocupado atendendo esse cliente tóxico. E aí você fica uma tarde inteira, cara, uma tarde inteira que o cara fica, não, troca aquilo ali, troca aquilo lá, faz mais essa alteração, mais essa outra. A hora que você viu, o dia inteiro passou, entendeu? E aí, tipo, nesse tempo que você poderia ter atendido 3 clientes bons, você ficou atendendo um só. Então, isso também acaba com o teu faturamento, acaba com o teu fluxo de caixa também por conta disso. E, mano, presta bem atenção nisso, tá? Larga a mão dessa ideia de que o cliente sempre tem razão. Larga a mão disso, tá? Principalmente no Brasil, onde prestador de serviço é visto como escravo, entendeu? O dia que você achar que o teu cliente ele sempre tem razão, você está condenado. O processo de venda, gente, no processo de venda você tem que ter controle, tá? E aí o que acontece? Se você não tiver esse controle, o teu cliente ele vai definir a hora que você trabalha, quanto que você cobra, como que você faz, em quanto tempo que você entrega. Ele vai definir tudo que você faz, meu. Você virou um funcionário dele. E aí eu vou te falar mais ou menos como que você pode se proteger disso, né? Acho que a primeira coisa é realmente você conseguir identificar quem que é essa galera, porque aí quando essa galera chegar, você já consegue ver ele mais ou menos, então você já fica mais esperto, né? E uma coisa que eu faço é realmente trabalhar em horário comercial. Porque assim eu tenho a certeza de que no meu sábado, quando eu estiver assistindo o meu Netflix, não vai vir nenhum cliente me encher o saco para fazer uma alteração que nem é tão importante assim. Outra coisa que você pode fazer para se proteger também é contrato. O contrato, ele não necessariamente ele precisa ser uma folha que vai ser assinada, melhor se for assim, lógico. Mas o que você conversa ali por WhatsApp, por exemplo, já vale como isso também. Então, tipo assim, você deixar bem definido, antes de começar o trabalho, você já deixar bem definido o que está incluso, quantas alterações estão inclusas, enfim, isso também já vai te proteger. E tem outra coisa, gente. Se você percebe que tem um cliente que ele pode ser um pouquinho mais complicado do que os outros, não abra nenhuma exceção para ele, tá? Nunca, não abra. Porque se você fizer isso, meu, você vai se enrolar.
Por exemplo, eu tenho uma cliente minha que eu amo ela, amo. Amo, amo, amo. Ela é uma pessoa super educada, entendeu? A gente já trabalha juntas faz muito tempo. E se ela me liga às 9 horas da noite, eu atendo o telefone. Porque eu sei que ela vai me passar o que ela precisa. Eu sei que ela, tipo, não me ligou durante o dia porque ela tava muito ocupada, porque ela trabalha muito, enfim. Então eu atendo ela com o maior prazer, entendeu? Mas por que que eu faço isso? Porque eu já conheço ela, porque eu sei que ela não é uma pessoa tóxica, porque eu sei que a gente já tem até uma amizade, entendeu? Agora, tipo assim, por exemplo, teve uma vez que um cara, que era um cliente bem tóxico, que eu não trabalho mais com ele, graças a Deus, ele me pediu uma alteração de sábado. E, tipo assim, gente, era uma alteração simples, entendeu? Era uma coisa simples de fazer. Eu poderia ter feito, mas eu não fiz. Por quê? Porque eu já sabia que ele era um cliente complicado. E se eu abrisse sessão para ele, eu ia me enrolar. Porque aí, todo final de semana ele ia me mandar mensagem, entendeu? Então, você tem que analisar também, analise bem as situações, vai entendendo como que funciona isso. Então, no que eu falei, né? Eu sei que ela é uma pessoa tranquila, por isso eu atendi ela. Agora, se outro cliente me liga e eu tô meio desconfiada dele, eu não atendo não, gente. Eu não atendo. Fora de horário comercial eu não atendo, porque senão eu posso me enrolar depois. Outra coisa para te proteger, gente. Peça 50% do valor adiantado ou 30% do valor adiantado. Pede alguma coisa, mano. Hoje em dia, geralmente, inclusive, eu peço 100% do valor adiantado. Por quê? Porque eu tenho um CNPJ, eu tenho um site, eu emito nota fiscal, a pessoa tem como me encontrar ali se ela precisar, entendeu? Então, tipo assim, eu preciso ter segurança. Ela já tem a parte da segurança dela que tem tudo isso, sabe? Agora, eu preciso ter a minha segurança. Então, por isso que geralmente eu cobro 100%. A não ser realmente quando a pessoa conversa e tal, e ela precisa flexibilizar o pagamento e tudo mais, tudo bem também. Mas eu acho que também essas coisas é muito de você ver ali, sabe? Quando você tá conversando, é uma coisa que você vai pegando com o tempo, assim, aprendendo. Naquela conversa, você já vê se aquela pessoa vai te dar trabalho ou não, sabe? Então, acho que vai muito disso também, é uma coisa que você vai pegando experiência ao longo do tempo. Mas, assim, peça algum valor adiantado exatamente para você não passar pela experiência de levar um calote, que não é uma experiência legal, tá? Não é nada agradável. E essa galera tóxica costuma fazer isso. E aí, gente, o que você tem que fazer, né? Você precisa, é igual eu falei, no começo você vai realmente atender um pessoal tóxico assim e tal, mas você precisa caminhar para uma direção que você tenha liberdade de falar não para esse cliente e de mandar ele ir para aquele lugar se precisar, entendeu? E se precisar, você devolve o dinheiro dele, você rescinde o contrato, foda-se. Mas você tem que caminhar para essa direção. Porque se você não caminhar para esse lugar, você vai. E você ficar pra sempre, sabe, tipo assim, escravo dessa galera, mano, você vai ficar muito triste, você vai odiar trabalhar, você vai odiar teu trabalho, você vai perder a paixão no que você faz. Você tem que caminhar pra direção em que você vai ter a liberdade de virar pro cara e falar assim, mano, vai ser feliz, entendeu? Você vai ser feliz lá, eu vou ser feliz aqui, amém. Acabou, fim de papo, não me enche mais o saco, eu não encho o teu e pronto. Acabou. E o que eu quero te falar sobre isso? É que, mano, é libertador quando você pode fazer isso. Eu sei que talvez no seu caso você ainda não possa fazer isso, porque igual eu falei, né? Às vezes a gente tem os boletos para pagar, tem as contas para pagar, a gente não pode simplesmente ir lá e mandar todo mundo para aquele lugar e demitir todos os clientes tóxicos, mas, tipo, vá fazendo isso ao longo do tempo e vá aprendendo a dizer não. A primeira vez que você tiver que dizer não vai ser muito difícil, mas depois de um tempo fica bem mais tranquilo, começa a melhorar e aí você vai até entendendo como que é libertador você dizer não, sabe? Hoje em dia eu consigo fazer isso da melhor forma possível? Também não, eu ainda estou aprendendo também, eu acho que todos os dias a gente está aprendendo, não importa quantos anos de profissão a gente ainda tem muita coisa para aprender, a gente sempre tem coisa para aprender, mas eu, por exemplo, melhorei demais, entendeu? E quando me falavam assim, nossa, o dia que você falar não, você vai ver o tanto que é libertador. E eu ficava, nossa, mas será que é mesmo, né? E, tipo, eu não conseguia, sabe? E aí, o momento em que eu consegui, eu vi que era realmente verdade o que estavam me falando. Ah, eu tenho um último conselho para te dar também, tá? Que é muito importante. Sempre responda apenas aquilo que te perguntam. Eu tinha um cliente que ele era bem tóxico, assim, foi um dos piores, assim, até hoje. E todos os dias de manhã ele me mandava mensagem. E ele me mandava oi. Ele mandava só isso.
Tipo isso, todo dia. E ele sabia que a gente começava a trabalhar às 9 horas da manhã, mas ele sempre mandava bem mais cedo do que isso. Ele sempre mandava oi. E aí, tipo, eu ficava, mano, será que eu esqueci de enviar alguma coisa? Será que eu esqueci de algum arquivo? Será que é alguma coisa? E eu começava a fuxicar e futricar, assim, tentar achar. E aí eu ficava, gente, mas eu não deixei. E aí eu já mandava, tipo, já respondia a resposta dele, tipo, a gente tá trabalhando, né, na imagem que você solicitou e tal. Mesmo que eu já tinha avisado pra ele que a imagem ia demorar mais tempo pra ser entregue, entendeu? Então, tipo assim, eu já começava a me justificar pro cara. Só que acontece, gente, eu não tava devendo nada pra ele, entendeu? Então, tipo, do cara ele ficar, sabe, me mandando essas mensagens, ele me deixava super ansiosa, sabe? Então, é uma coisa que eu aprendi depois de muitos dias dele me mandando oi, tudo bem? É começar a responder. Aí você responde assim, tudo sim com você. Então, isso é uma dica também bem válida. Porque às vezes, tipo, a pessoa vem e fala um negócio, aí já vai te deixar ansioso, não sei o que, mano, responde só o que ela perguntou, entendeu? E acabou, fim de papo. Gente, é isso aí. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu tentei falar tudo, tá? Pra já alertar quem tá começando ou ajudar quem já tá passando por essa situação, tá querendo melhorar, né? Esses clientes que tá atendendo, enfim, trocar clientes que tá atendendo. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. Se você tem alguma história aí que você já passou, ou então você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo. Eu vou postar em sequência o vídeo sobre as histórias que o pessoal vai me mandar no inbox no Instagram. Então, assiste o próximo vídeo também, que é eu pedir pra galera me mandar as histórias que eles já passaram com clientes tóxicos. Tem umas coisas bem interessantes ali. Eu vou ler no próximo vídeo, então assiste lá. Muito obrigada por ter assistido até aqui.